Sabe aquelas perguntas que volta e meia todo mundo se faz, tipo, para que a gente está aqui? Qual é o nosso propósito de verdade? Bom, essas são questões que ecoam pela história da humanidade. Hoje a gente vai explorar as respostas que formam a base da fé cristã, embarcando numa jornada que começa lá no nosso projeto original. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender qualquer história, a gente tem que começar pelo princípio, né? E a narrativa cristã não começa com um monte de regras ou rituais, não. Começa com um ato de criação, com um projeto muito bem pensado. E aqui está o ponto de partida de tudo. Esse versículo de Gênesis é a base. A ideia central é que a humanidade não é um acidente cósmico. O texto bíblico descreve, sabe, uma espécie de pausa na criação, um momento em que Deus age de uma forma única, pessoal, e faz os seres humanos diferentes de todo o resto. Agora, a parte mais legal é entender o que significa essa tal imagem de Deus. Não é sobre parecer fisicamente com ele, até porque Deus é espírito. A questão toda está nas nossas capacidades, naquilo que a gente tem por dentro. Fomos projetados com a habilidade de raciocinar, de sacar o que é certo e o que é errado, e o mais importante, de nos relacionarmos, tanto com Deus quanto uns com os outros. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Se fomos criados de um jeito tão especial, para quê? Qual o nosso propósito? Segundo os textos, ele é duplo. Primeiro, viver de um jeito que honre o nosso Criador. E segundo, cuidar do mundo que ele nos deu. Não como se fôssemos donos, mas como bons administradores, sabe? Com responsabilidade. Mas como a gente bem sabe, alguma coisa nesse caminho deu muito, mas muito errado. A história da humanidade não é exatamente uma linha reta de propósito cumprido, né? Vamos para a próxima parte, que é onde a narrativa apresenta um conflito, que no fim das contas afeta todo mundo. A Bíblia é bem direta sobre isso lá em Romanos. Ela diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A ideia de pecado aqui não é um problema de alguns poucos, é uma condição de todo mundo. E essa palavra destituídos é forte. Ela quer dizer que aquela imagem de Deus em nós, aquele reflexo do caráter divino, foi danificado, como um espelho quebrado que já não reflete direito. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o que é o pecado. Não é só sobre quebrar uma lista de regras, é fundamentalmente sobre errar o alvo do nosso propósito original. É falhar em viver de acordo com o nosso projeto, em refletir a glória para a qual a gente foi criado. E as consequências disso, a gente sente no dia a dia. As fontes descrevem como cada pedacinho da nossa imago Dei foi afetado. Nossa capacidade de pensar com clareza ficou meio turva. Nosso senso de moralidade, corrompido. Nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto entre nós, se quebraram. É só olhar os conflitos por aí. E até a nossa criatividade, que é algo incrível, pode ser usada para destruir em vez de construir. Diante de um problema tão fundo, tão universal, a história chega num ponto de virada. A fé cristã não para no problema. Ela apresenta uma solução. E que solução! Um plano de resgate que parte do próprio Deus. E aqui está o coração da mensagem. A cruz não é vista como um acidente trágico, mas como ponto central de um plano eterno de Deus para resolver o problema do pecado. É a demonstração máxima do amor e da justiça de Deus agindo juntos. E para esse resgate ser possível, a identidade de Jesus é absolutamente crucial. Ele não é só um bom professor ou um profeta. A afirmação bíblica é que ele é a própria divindade em forma humana. É isso que torna o sacrifício dele único e, bom, suficiente. Certo, mas como essa salvação funciona na prática? É super importante entender dois conceitos que andam de mãos dadas: justificação e santificação. Pensa na justificação como um veredito num tribunal. É um ato único onde Deus bate o martelo e nos declara justos por causa de Cristo. Isso muda o nosso status legal na hora. Já a santificação, essa é a jornada de uma vida inteira. É o processo contínuo em que a gente é transformado para se parecer cada vez mais com Cristo. Uma muda a nossa posição, a outra muda nosso caráter. Então, a salvação não é só algo que aconteceu no passado, ela abre as portas para uma nova forma de viver no presente. Vamos avançar e ver como essa transformação toda é alimentada e sustentada. O Espírito Santo é apresentado como o agente que põe tudo isso em prática. Primeiro, ele regenera, ou seja, ele dá vida espiritual para quem estava espiritualmente morto. Depois, ele convence, tipo abrindo nossos olhos para a nossa real condição. E por fim, ele sela, como se fosse um carimbo de garantia da nossa herança eterna.
E além dessas ações mais teológicas, tem um lado muito pessoal nisso tudo. Ele é chamado de consolador. Isso quer dizer que, mesmo no meio das dificuldades, nos desertos da vida, a promessa é de uma presença divina constante, que dá força, que guia e que conforta. Isso nos leva à conclusão lógica dessa jornada. A vida cristã não é um destino final, um lugar onde a gente chega e pronto, acabou. É um processo contínuo de crescimento e de transformação. E como é que esse crescimento acontece? As fontes mostram algumas ferramentas práticas, os chamados meios de graça. Não são coisas que a gente faz para ganhar o favor de Deus, não. São canais que Ele usa para nos transformar. Estudar as Escrituras, falar com Ele em oração, estar junto com outras pessoas na mesma caminhada e outras práticas que nos ajudam a focar nele. E olha, este ponto aqui é absolutamente fundamental. O crescimento, a obediência, nada disso é o caminho para a salvação. É o resultado da salvação. A gente não obedece para ser aceito. A gente obedece porque em Cristo já foi totalmente aceito. É uma resposta de gratidão e não uma tentativa de merecer alguma coisa. E a gente termina com essa reflexão. Se a nossa posição diante de Deus está segura e a nossa condição está sendo transformada dia após dia, isso não redefine completamente o propósito da nossa existência? A jornada passa a ser viver essa nova identidade que a gente recebeu, refletindo cada vez mais aquela imagem para a qual fomos originalmente criados.